Fala galerinha, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, 13 horas 27 minutos, conforme combinado, estamos sempre aqui para disponibilizar um pouquinho de conhecimento para todo mundo, para ajudar a nossa comunidade de treinadores a se desenvolver e, como diz o meu amigo Thiago Tadeu, elevar o nível. Sempre é fundamental a gente pensar na nossa evolução. E o título da nossa aula de hoje é o treinador e o exemplo. Então estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Então galera, essas duas plataformas elas servem exclusivamente para a gente poder contribuir com muito conhecimento, muita ajuda, muita troca, para que todo mundo seja favorecido com novas ideias, novas construções, um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comportamental, porque isso também faz parte do processo de profissionalismo do treinador. Então não é só saber sobre os conteúdos à risca de crossfit, treinamento funcional, musculação, esportes específicos e blá blá blá. Não, isso é obrigação, isso é o mínimo que o profissional de educação física ele precisa ter, que é o conhecimento sobre a prática que ele ministra. Agora, toda outra relação de desenvolvimento, seja na parte intelectual, seja na parte comportamental, seja na parte pessoal, seja no desenvolvimento humano, está linkada ao profissional excelente, ao profissional de resultados, aquele cara que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Aquele cara, aquela menina, aquela treinadora. Quando eu falo cara é no sentido geral, tá bom, pessoal? Então, lembrando, para acompanhar a aula de hoje tem que ter um cafezinho. O meu cafezinho de hoje ele é um café com aroma de caramelo, que loucura. Galera, vou pedir a gentileza de todo mundo do Instagram para ajudar a compartilhar essa live com o máximo possível de pessoas, treinadores, para que todo mundo possa crescer junto, tá? Eu vou começar falando que o exemplo, ele é uma das principais causas do efeito. Como assim, Noel? Causa do efeito. Isso mesmo. Bom, saibam que todas as escolhas que vocês têm na vida de vocês como treinadores causa um efeito. Um efeito visual para todo mundo que te enxerga, para todo mundo que te segue, para todo mundo que te acompanha. E esse efeito visual, ele gera uma sensação ou de credibilidade ou de desconfiança. Como assim, Noel? Eu vou dividir o efeito de forma que a gente consiga explicar 3 acontecimentos. O primeiro acontecimento é o efeito do acontecimento na vida do treinador, ok? Outro é na performance do treinador e outro é nos alunos. Nos alunos. E aí eu vou pegar a causa do efeito como um exemplo e vou escrever algumas estratégias que os treinadores deverão, ou deveriam pelo menos, utilizar para dar o exemplo para os seus alunos. E o resultado final sempre é o resultado que o aluno dele obtém de acordo com os comandos, os ensinamentos e as diretrizes que os seus treinadores preconizam para eles, tá bom? Na vida, você fala para os seus alunos sobre nutrição, mas você posta fotos comendo doces, tomando bebidas alcoólicas, você está sempre comendo comida processada. Como que isso vai trazer um efeito positivo na vida do aluno se você fala para eles que a sua nutrição ou a nutrição deles deveria ser predominantemente saudável, que você não deveria comer doces, que você não deveria ingerir
bebidas alcoólicas, sendo que você mostra completamente ao contrário. E esse reflexo do que você alimenta, do que você põe na sua vida, ele determina muito qual é a sua performance. E aí eu pergunto para você, a sua performance, ela é uma performance alta ou é uma performance baixa? Você tem resultados treinando? O seu combustível, a sua energia, ela é adequada para o nível de performance que você tem ou não, ou é baixo. Então o tipo de nutrição que você escolhe vai tornar a sua performance alta ou baixa. E nos alunos, o que gera? Se você se alimenta bem, logo a sua exigência para que eles também se alimentem bem deve ser alta. Caso contrário, se a sua alimentação ou sua nutrição ela é ruim, a sua exigência ou ela vai ser baixa ou ela vai ser inexistente. Vai ser inexistente por quê? Como que você vai cobrar algo que você mesmo não preconiza? Ou que você não é congruente com aquilo que você realmente faz? Então a importância do treinador e do exemplo na causa do efeito que ela tem na sua própria vida, na sua própria performance e na visão dos alunos. Então tem várias frases, vários clichês que se utilizam que dizem que, por exemplo, você é pego como exemplo mesmo que você não queira, né? Então essa premissa, essa frase máxima, ela se faz verdade quando a gente vai analisar um ponto simples, que é o ponto nutricional da vida de cada um de vocês. Então, como no papel de treinador você estaria disposto a evoluir e como você estaria disposto a mostrar que essa evolução causa um efeito na vida dos seus alunos, porque causou na sua, não é mesmo? Então, isso tudo é visto aos olhos dos nossos alunos, dos nossos clientes. No treino, a primeira pergunta para o treinador é: você treina? Se você treina, você pode cobrar treino do seu aluno. Se você treina, você possivelmente tem uma performance ótima. E aí você vai cobrar o mesmo efeito no seu aluno. Quantas vezes por semana você treina? 2? Por que você não treina mais? Como que você vai ajudar a instigar o seu aluno a treinar mais do que 2 vezes por semana se você mesmo não veste esse compromisso com a sua própria saúde? Você treina uma vez por dia? O treino, você faz tudo que é proposto ou você faz outra programação? E eu vou dar um exemplo meu de por que eu faço a programação do box, que é a programação que eu organizo com outros treinadores para os nossos alunos. E por que eu não vou em outros boxes treinar? Porque eu saio da programação de treinos, eu paro de dar exemplos. Se eu vou em outro box toda hora, eu dou direito para o meu aluno ir também, que é absolutamente normal, é comum. Então são regras que eu utilizo, que eu dou de exemplo para que os meus alunos eles se mantenham neste papel de manter a programação. Além de manter a programação, seis vezes por semana, além da programação normal do box, você faz mobilidade? Você faz o aquecimento geral com a turma? Faz o aquecimento específico com a turma? Faz o treino proposto do dia? Ou não? Você sabe qual é o efeito que aquele treino ali que você programou para os alunos, se você fez?
fica mais fácil de entender qual é o resultado que aquele tipo de treino ali causa nas pessoas, causa do efeito, se você já experimentou aquilo. Se você não experimentou aquilo, é muito pouco provável que você consiga explicar esta experiência para os seus alunos, para os seus clientes. Então, galerinha do Instagram, eu queria só lembrar para vocês que a câmera está virada, eu não estou enxergando vocês aqui, porque senão se eu coloco na câmera frontal, vira, e vocês vão enxergar tudo ao contrário, não é isso que eu gostaria. Gostaria que vocês enxergassem o quadro mesmo. Então, se vocês tiverem perguntas, pode colocar na caixinha de perguntas aí, não tem problema que no final da live eu respondo, tá bom? E os seus alunos? Se eles veem você fazendo outro tipo de treino, como que eles vão acreditar ou como que eles vão ter credibilidade na programação que você escreveu para eles? Então, o ideal é sempre que você faça o proposto. Na vida dos alunos, tudo que você fizer pode se tornar uma realidade muito próxima para a rotina deles. Então, se você emagrece, eles também emagrecem. Se você fica forte, eles também ficam fortes. Se você engorda, eles também engordam. Eles veem o que você está fazendo. Então eles falam, se o treinador, que é o super-herói, ele pode, eu também posso. Então a mesma coisa acontece no treino, na programação. Tá? Se eu faço o que é proposto, o meu aluno também vai fazer o que é proposto, sem pestanejar. E aqui eu vou dar um exemplo clássico de que deve ser feito o que você programou, independente de qualquer coisa. Vamos lá. A maioria das pessoas que treinam CrossFit, funcional, elas não têm o hábito de correr ou não gostam de correr, na maioria das vezes, ou porque não sabem correr, ou porque o seu treinador é negligente na parte da corrida. E é verdade, tá bom? O que eu digo pra galera? Eu aprendi a correr depois que eu fiz o curso de Postmetro. Ok, legal. Mas eu não me recusava a correr antes. Agora eu consigo correr melhor, consigo ter uma economia de energia maior correndo. Mas nos dias de chuva, e principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem muito frio. E as pessoas acabam optando por não ir treinar. Só que o meu exemplo é que não há um dia que chova que eu não vá treinar, por exemplo. Não há um dia de frio que eu não corra. Por quê? Porque eu estou dando o exemplo. Só porque tá chovendo, só porque caiu uma chuvinha, só porque tá friozinho, eu, como sou treinador, não vou correr, então eu permito que o meu aluno também escolha não correr. E eu não quero que ele escolha isso. Eu preciso dar o exemplo. Noel, mas é muito ruim correr na chuva. Particularmente, eu gostaria de mudar a chave de pensamento de vocês com relação a é muito ruim correr na chuva. Para mim, na minha concepção, é muito ruim correr no verão, no sol, porque o calor é insuportável, você não consegue respirar, você transpira demais, você desidrata, você perde energia mais rápido. No frio é o oposto. No frio é mais confortável correr, o seu corpo não aquece tanto, você não transpira tanto, então você pode economizar energia por mais tempo correndo. Então é mais confortável, mais gostoso correr no inverno e no frio do que no sol. Além do que, se nós formos buscar as premissas da CrossFit em variação, lembra que variação não é só variação no treino, variação é em temperatura, variação em clima, variação em terreno, tudo isso influencia na variação do treino. Ou seja, você tem que estar preparado para correr em qualquer ambiente, em qualquer temperatura, em qualquer clima, em qualquer terreno. Então, por isso é variado. E se eu dou o exemplo, se eu vou lá e corro, o que que meu aluno vai lá e faz? Corre também. Então é muito importante que a gente dê o exemplo no que é feito no treino também, tá?
Vou colocar outra situação aqui. Recovery. Recovery. A sua recuperação, ela é feita de uma forma consistente. Você treina, você se alimenta, você trabalha, você dorme adequadamente ou não. A recuperação ela não é só vinculada à reposição energética pelo alimento. Ela também ela ocorre pela regeneração muscular através do descanso. E o descanso, é claro que ele é relativo com relação ao nível de condicionamento físico individual de cada pessoa, mas ele é necessário para todos. Existem pessoas que precisam descansar mais, mas a grande maioria das pessoas precisa entre 6 e 8 horas de sono para recuperar de um estímulo para o outro, de um dia para o outro. E aí eu pergunto, como está o seu sono? O seu sono ele influencia diretamente na sua performance. Se você se preocupa em dormir cedo e acordar cedo, ou ter uma rotina de sono diária, de tal hora a tal hora, se você procura treinar de manhã no mesmo horário e você mantém essa rotina constante, possivelmente o seu aluno vai observar que você é constante e que você recupera adequadamente para ir treinar no outro dia. Então, o que acontece? Na minha situação, eu vou dar sempre o meu exemplo porque é a maneira como eu me porto na presença dos meus alunos e porque eu tenho uma responsabilidade com a minha própria saúde. Mostrando isso, vou causar um efeito nos meus alunos de que eles também deveriam fazer algo parecido do que eu faço, tá bom? Então, por exemplo, eu procuro ter em média de 6 a 8 horas de sono, todos os dias. Claro que nem todos os dias são noites ótimas de sono, mas isso é diferente de tu ir pra balada. Isso é diferente de tu ir dormir às 2 horas da manhã depois de uma churrascada e acordar no outro dia às 10 da manhã, ruim da cabeça. Então, isso eu não mostro, porque eu não faço. Então, eventualmente, quando eu não vou treinar de manhã, é porque eu me dei a necessidade de dormir ou de fazer um recovery maior de manhã. Por exemplo, todas as quartas-feiras à noite eu tenho uma mentoria de treinadores, que ela normalmente acaba entre 11h30 e meia-noite. Eu vou dormir em torno de 1 da manhã. Não é porque eu fui pra balada, eu vou dormir 1 da manhã porque eu estava trabalhando. Nas quintas-feiras eu não treino de manhã, porque eu não tive um sono suficiente de 6 a 8 horas para ir treinar nos primeiros horários da manhã. Então eu vou treinar no final da tarde, no final do dia, dou mais tempo de descanso. Então não é que eu durmo mais, é que eu descanso, é que eu recupero, faço a regeneração muscular e celular durante um período de tempo maior, já que o meu sono não foi tão grande como nas noites anteriores. Pessoal, tá claro isso que eu tô falando para vocês? Se está claro, por favor, dá um okzinho aí, coloca concordo, ou se discorda também, pode colocar na caixinha ali de perguntas que a gente vai responder no final, tá bom? O recovery também, ele não tá só vinculado ao sono, tá, galera? Não está só vinculado ao sono, ele está vinculado também ao tempo de recuperação entre uma sessão e outra. Por exemplo, se você treina 2 sessões por dia, quanto tempo de intervalo você dá entre cada sessão de treino? Isso é importante saber. Então, se você treina 2 sessões seguidas, então você tem que saber que a segunda sessão de treino, ela talvez não tenha a mesma performance da sessão número 1. E tá tudo bem, é relativo, desde que isso seja algo programado, planejado, ok? E ali nos alunos, eles vão entender que o sono
ele tem importância. No processo de performance, no processo de resultados dos nossos alunos, tá? Por quê? Porque ele vê quanto a gente se dedica para fazer isso. Então, tem mais alguns detalhezinhos que eu vou falar ainda aqui, tá, galera? Mas é mais importante para que você coloque a mão na consciência para ver se tudo isso que eu estou falando aqui hoje está em acordo com o que você está fazendo na sua vida. Você está fazendo hoje com a sua vida, ou o que você está mostrando para os seus alunos. E lembrando que isso faz muita diferença entre um treinador que ele é aquele treinador comum, que todo mundo vê lá acordar, we don't need no education, e vai lá, trabalha, volta para casa, come, bebe, dorme, daí vai, treina, come, trabalha de novo, volta lá para casa, come, bebe, dorme, dia após dia. Não tem uma rotina saudável, tem só uma rotina fútil, que não vai fazer com que ele evolua. Ele está ali parado no tempo, só deixando o tempo passar, tá bom? Outra questão que eu gostaria de salientar aqui é a questão de reforço, lesões, mobilidade, flexibilidade. Então, reforço / lesões. Primeiro eu gostaria de salientar nessa parte que não existe nenhum ser humano isento de necessidades. Ponto. Todo mundo precisa de reforço. Você faz? Quantas vezes por semana? Você está machucado? Quanto tempo você está machucado? Você está fazendo alguma coisa para resolver o seu problema? Trabalho de mobilidade. As pessoas hoje, pelo mau hábito de ficarem sentadas muito tempo durante o dia, não tem mais o costume de entrar numa posição de cócoras. E tem problemas de mobilidade na articulação do tornozelo para agachar, ok? Sabendo disso, quantas vezes por semana você faz trabalho de mobilidade específico para ganhar amplitude articular no tornozelo? Essas perguntas precisam ser respondidas, porque se você faz isso, a sua performance aumenta. Se você não faz, a sua performance baixa. Se você faz isso, os seus alunos vão ver que você faz e você consecutivamente vai impactar positivamente para que eles também cheguem antes do treino e o façam. Simples assim. E aí, galera, a gente vai entrar numa questãozinha que eu acho supra-sumo importante, né? E eu uso o meu exemplo, evidentemente, que é o quanto você estuda. Você tem uma rotina de estudos semanais? Sim? Qual é essa rotina? Quanto tempo? O que você aprendeu de novo nos últimos 15 dias? O que você vai aprender nos próximos 30 dias? Por que eu digo isso? Porque se você estuda, você está aberto para aprender. Bom, e aí nesse caso eu não preciso nem dizer que se você é uma pessoa aberta a aprender, está disposta a buscar mais conhecimento, porque ninguém é dono da verdade, não é mesmo? O seu aluno também vai estar aberto para aprender. Então, olha como todas as suas ações como treinador, elas têm uma causa de efeito na vida dos alunos. Não é só na sua performance, é na vida dos seus alunos. E por que eu falo da sua performance e da vida dos alunos? Porque existem muitos treinadores que acham que são atletas.
E tá tudo bem você ter um condicionamento de atleta, mas você não está treinando apenas para si. Você está treinando para os seus alunos. Você precisa dar o exemplo. É o que eu falo do cardiologista que fuma. E eu falo abertamente sobre isso, tá, pessoal? Não tem problema com nenhum em falar abertamente sobre um cardiologista médico, cardiologista que fuma. Bom, vamos lá. Se o cardiologista ele sabe da importância cardiovascular para a sua saúde, como que ele vai estar fumando diariamente? Que tipo de exemplo ele está dando para o seu cliente? Que o seu cliente ou que o seu paciente ele também pode fumar. Só que o quão mal o cigarro pode estar fazendo e deve estar fazendo a vida do seu paciente, do seu cliente. A mesma coisa um nutricionista. O nutricionista que ele não cuida da sua alimentação, não é que o nutricionista ele não pode ser obeso. Ele não pode ficar obeso para o resto da sua vida. É diferente. O nutricionista pode entrar na faculdade obeso, mas com o que ele aprender na faculdade ele deve perder o seu peso. Por que isso? Porque ele aprendeu que ele deve comer adequadamente e ele deve se exercitar para que a sua saúde esteja em dia. E se ele é obeso, não interessa o quão conhecimento ele tem, ele não aplica nele mesmo. Então, o conhecimento, se ele não é aplicado, ele não vale nada. E é por isso que o exemplo ele é fundamental para que toda a cadeia de treinadores e de alunos eles sejam impactados positivamente. Tá? Nenhum problema contra fumantes, nenhum problema contra obesos, mas, de acordo com o que a gente está apresentando aqui, a gente não refere que os hábitos ruins que as pessoas que são profissionais das suas áreas tomam em suas próprias vidas vão impactar positivamente na vida dos seus clientes. Muito pelo contrário. Com certeza, os maus hábitos adotados na sua vida profissional e na sua vida pessoal, evidentemente, vão afetar a sua performance ou a sua saúde e indiretamente ou diretamente vão acarretar num efeito ruim para os seus alunos ou para os seus próprios clientes. Então, galerinha, falando um pouco sobre desenvolvimento intelectual, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu quero lembrar que dias 13, 14 e 15 de novembro agora de 2021 vai acontecer um curso presencial, que é uma imersão para desenvolver treinadores. Desenvolver treinadores em todos os quesitos. Questão intelectual, pessoal, humana, profissional. A gente vai falar sobre programação de treinos. A gente vai falar sobre métodos de ensino. A gente vai falar sobre características dos treinadores altamente eficazes para que a gente ajude a nossa comunidade de treinadores a evoluir, a darem o exemplo positivo e fazerem com que os nossos alunos eles tenham os resultados que eles pagam para ter. Então, galera, tá dado o recado de hoje. Queria agradecer a presença de todo mundo. Antes de dar tchau aqui no YouTube, eu quero lembrar a galera do Instagram que eu vou virar agora a minha câmera para a gente poder conversar um pouquinho, para ver se tem perguntas. E caso não tenha, eu deixo aqui a disponibilidade para vocês escreverem nos comentários o que vocês acharam dessa aula